Qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Contra. Não tem que reduzir. Por quê? Eu acho que o jovem ainda não tem a capacidade de julgar muito novo o que ele está fazendo, e acho que é tudo um reflexo de uma sociedade em que ele não teve a infraestrutura para desenvolver um senso crítico. Tem que haver uma abertura, como há em alguns países, da interpretação da lei para, em alguns casos, você poder julgar um menor como o maior. A nossa Constituição ampara o menor e, para mim, diminuir é um retrocesso. Por quê? Porque redução não leva a nada. A gente tem diversas experiências em vários lugares do mundo. A gente já percebe isso na nossa sociedade. Reduzir não vai adiantar nada. Ao invés do poder público, ao Estado, ao município, entrar com segurança, com caveirão dentro da comunidade, ela deveria entrar com educação, saneamento básico, entendeu? Dando assim uma infraestrutura melhor para aqueles que moram lá. Qual o impacto disso na sociedade? Resultados positivos e negativos, por favor. No meu ver, redução só tem impacto negativo. Você só vai levar mais criança para dentro de um meio que é completamente corrompido, que isso não vai ser mudado tão cedo, e botar mais gente com menos cabeça ainda naquele meio só tende a ser pior. Bom, eu acho que isso poderia afetar muito na formação da pessoa como cidadão, porque ela já, com 16 anos, não entendendo muito bem o que ela está fazendo, ser inserido numa prisão onde muitas vezes ela não vai ter um cuidado, uma informação para que ela tenha um suporte para se inserir novamente dentro de uma sociedade, eu acho que não vai dar. O que mudaria na prática para quem tem entre 16 e 18 anos? Bom, a pessoa ia poder começar a beber, dirigir, não as duas coisas, mas ia poder tirar a carteira mais cedo e fazer qualquer coisa que um maior de idade hoje faz, né? Uma discussão longe de ser pacificada. Hoje eu converso sobre redução da maioridade penal com o professor Renato Ferreira, que é advogado e autor de estudos sobre políticas afirmativas no Brasil, e a professora Carolina Aber, doutora em Direito Penal pela USP. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Professor, queria começar ouvindo dos dois, de certa forma, mas primeiro começando por você. A grosso modo, o que a gente está discutindo na área de direitos humanos para essa questão da redução da maioridade penal? Bom, há um debate constitucional a partir do ano 2000, mais ou menos início do ano 2000, em que há uma PEC 33, tramitando no Congresso Nacional, que tenta alterar o artigo da Constituição que coloca a idade para que se comece a considerar as ações criminosas das pessoas com 18 anos. Né? A partir de 18 anos, então, as pessoas seriam imputáveis penalmente. O que não significa que as pessoas abaixo dessa idade não sofram nenhum tipo de medida. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê as medidas que são tratadas de maneira especial para essas pessoas. Mas então esse debate chegou ao Congresso Nacional e de uma maneira muito polarizada, ele vem avançando, a PEC vem avançando, e a gente percebe hoje que há uma certa sensação de que ela pode ser aprovada. Né, de que vai haver uma redução para 16 anos, por exemplo, é uma possibilidade. Mas o debate ele é importante porque, para mim especificamente, que sou contrário, há um falso debate. Há muitas questões que precisam ser abordadas sobre esse tema e que elas não são colocadas no debate, e eu penso que o resultado disso tudo vai ser muito ruim para a sociedade brasileira. Para além de tudo aquilo que todo mundo já comenta, quer dizer, não vai resolver o problema da violência, não vai resolver o problema do alto índice de encarceramento que há na sociedade brasileira, e também mascara uma situação que é real, quer dizer, o sistema brasileiro como um todo está falhando desde o processo educacional, porque você vai pegar as estatísticas dessas pessoas que estão nesse processo de violência, são pessoas que têm um baixo índice de escolaridade, né? E antes de cometer os atos infracionais, você pode pegar as pessoas que estão lá, eles têm então a escola falhou, a família falhou, a escola falhou, a sociedade também está falhando, e a resposta que querem dar para essas pessoas e para a sociedade, bom, então vamos encarcerá-las. Então eu penso que tem mais coisa para a gente discutir nesse aspecto. Professora, na área penal, o que se discute efetivamente? Eu acho interessante a gente observar que, por exemplo, uma das, enfim, a PEC ela está tramitando, né, tem vários projetos de lei sobre esse tema e que tentam de alguma forma alterar essa idade penal, né, de 18 baixar para 16, e às vezes em relação a alguns crimes, né. Agora, quando o debate aconteceu na Câmara, que foi aprovada
na Câmara e seguiu para o Senado, a PEC, você disse, então vamos só colocar para crimes violentos, né? E cometidos com grave ameaça. Quando a gente olha para os dados, e eu acho que daí isso tem muita relação com o que o professor estava falando, a gente precisa olhar para os dados nesse debate. Quando a gente olha para os dados, uma primeira coisa que chama atenção é quais crimes essas pessoas estão cometendo. Não é crimes contra a pessoa, contra a vida, né? Elas cometem isso na maior parte, furto, roubo e tráfico. Quer dizer, são adolescentes que estão sendo aliciados por essa realidade do tráfico de drogas e muitas vezes cometem esses crimes patrimoniais. Uma porcentagem muito pequena comete crimes contra a vida. E quando a gente viu a discussão, por exemplo, da PEC, ela estava sendo toda construída ao redor do que tinha acontecido aqui no Rio de Janeiro com a morte daquele ciclista, que é a minoria dos casos. E aí eu até puxo esse gancho porque geralmente é nesses momentos que vem essa discussão da redução da maioridade penal. Sempre quando ocorre um crime que envolve morte ou um crime hediondo que envolva um menor. E aí eu pergunto o seguinte, hoje, professor, o que é feito, o que o ECA prevê para um menor que cometa um crime hediondo, esteja envolvido num crime hediondo, por exemplo? Ele comete um ato infracional e ele pode sofrer várias medidas do Estatuto. O problema é que a gente tem que trabalhar pela efetividade maior do Estatuto. Então a gente tem um problema sério nos conselhos tutelares, a gente tem um problema sério para a efetividade, de fato, do ECA, que é uma luta de todas as pessoas que militam na área. Quem milita na área sabe que sequer o que está previsto ali é cumprido, na maioria dos casos, né? É muito difícil a efetividade. Mas o que eu chamo a atenção, o que ocorre é o seguinte, nós temos que responsabilizar o Estado, né, pela falta de compromisso com a efetividade do Estatuto, que é um outro debate também que não se faz nesse momento. Primeiro, né? Na proteção da criança. Na proteção. Né? E chama a atenção o seguinte, os jovens, na verdade, não há política para a juventude no Brasil. Né? Não há política para a juventude no Brasil. Política pública para garantir direitos fundamentais para a juventude não há no Brasil. E aí quando você faz um corte social, você vê sobretudo para a juventude pobre. E quando você faz um corte racial, você vê sobretudo para a juventude negra. Eles são os maiores vítimas de violência. Morrem 24 jovens assassinados no Brasil. Né? E você não tem, em muitos casos, a elucidação desses crimes. Para algumas estatísticas do próprio Ministério da Justiça, 0,5% dos jovens cometem esses atos infracionais. Uma população jovem brasileira de mais de 21 milhões de jovens. Então, se assim, 0,5% comete alguns atos infracionais, como a professora bem disse aqui, boa parte deles, a maioria não é crime contra a vida. Né? Então, querem, na verdade, fazer um falso debate para que a PEC possa avançar, porque, de fato, e aí é uma situação midiática também que a gente precisa falar. A mídia, a grande mídia, pontualmente, parece que é a favor da redução, pontualmente amplia muito esses casos, né, de violência em que um menor está envolvido como autor. E aí amplia muito isso e causa na sociedade a sensação de impunidade, que é um sentimento natural. Isso vai inflamando e você começa a conversar com as pessoas começam a achar que o principal problema da segurança pública no Brasil é o menor. É a questão do menor que é delinquente, etc., e não vai para a cadeia. Então, todos os problemas da segurança pública vão ser resolvidos no dia em que a gente colocar esses menores na cadeia. Agora, eu vou fazer advogado do diabo aqui, porque realmente nessas discussões inflamadas, o que se pergunta é, esse menor que aos 17 anos cometeu um ato infracionário, que seria um crime hediondo se ele fosse maior de idade, ou que se ele tivesse a maioridade penal, ele fica 1 ano e é solto. Como é que isso é o discurso social que a gente escuta, inclusive na mídia, né? Como é que a gente, como é que se responde a isso? Isso não é verdade. Se a gente olhar o ECA, ele, muitas vezes o menor, ele responde por mais tempo que o próprio adulto, né? Se a gente olhar, o ECA ele tem a previsão para crimes cometidos com violência, grave ameaça, ele vai sofrer uma medida de internação. Essa medida pode durar até 3 anos. Há também uma previsão de um sistema progressivo de cumprimento da pena. Então, depois, ele ainda pode cumprir mais 3 anos numa liberdade assistida ou numa semi-liberdade. Às vezes, isso pode chegar, se ele depois cumprir a semi-liberdade, depois a liberdade assistida, até 9 anos. E ele não tem a previsão, como tem o adulto, de se ele tiver bom comportamento, ele conseguir um livramento condicional e sair às vezes até antes. Então, esses crimes que eu falei para você,
que tem tráfico de drogas, furto, roubo, que tem penas de 4 a 5 anos, penas mínimas, e que muitas vezes a pessoa consegue ter esse benefício da redução e que acaba saindo antes, com 3 anos e alguma coisa, ela já consegue ir para um regime mais brando ou ter uma liberdade condicional, não acontece no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então isso é um mito, que não há responsabilização. O que há é uma responsabilização diferenciada, porque você está tratando de um sujeito que está numa situação especial, né? É o que a gente chama, quando a gente está tratando do ECA, da situação da pessoa que está numa situação, em uma condição de desenvolvimento. Então você não pode dar o mesmo tratamento ao adulto, o que não quer dizer que ela não vai responder pelos seus atos, ela só vai responder de um jeito que ela possa continuar a sua formação e que ela consiga depois crescer, se desenvolver e ser um adulto melhor, né? Isso até traz uma colocação que é feita entre os alunos, na interferência que a gente fez com os alunos no pátio da faculdade, em que é dito que o menor ele não tem um senso crítico ou de julgar o que está fazendo. Isso é um argumento em defesa da não redução da maioridade para 16 anos? Aos 16 anos, esse jovem ainda não tem esse senso crítico? É muito difícil você falar de uma maneira geral para situações específicas. Há jovens que podem ter, outros que não. O fato é que a Constituição estabeleceu 18 anos. E nós temos uma série de coisas para tratar para melhorar o sistema, né, de proteção à criança e ao adolescente. Eu volto a insistir. Eles são vítimas de violência assim, absurdas. E esses casos não são enfrentados pela polícia, pelo Estado de uma maneira geral. Há uma banalização da violência contra o menor. Com o envolvimento, muitas vezes, da polícia e do Estado, né? E o número de jovens mortos pela polícia, por exemplo, justificados de maneira completamente ilegal, com auto de resistência no Brasil, é um escândalo, são dados de guerra. Então, você não tem políticas públicas específicas para a proteção dessas pessoas. E antes que você consiga criar, vamos dizer assim, um estado social para que eles possam desenvolver sua capacidade plena, que é o que a gente quer, você quer, algumas pessoas querem, né? No caso, reduzir essa idade e aumentar a punição e esse sentimento. Na verdade, o que me parece é que é aquele velho sentimento de vingança que a gente está voltando numa sociedade que está cada vez mais polarizada. Só uma coisa sobre isso. Do ponto de vista penal, a gente tem essa ideia de responsabilização com base... Claro, a nossa legislação estabeleceu um critério de 18 anos, e esse critério não é à toa, ele está baseado em estudos da psicologia, claro. Enfim. Claro que pode ter um adolescente que aos 16, aos 17 já tem alguma mais maturidade do que uma pessoa com 21 anos, é óbvio, mas isso tem uma base na psicologia, nos estudos sociais, né? E a gente já teve uma legislação no passado, na época do Império, que dizia que a punição era até 9 anos. A partir de 9 anos você podia responsabilizar, entre 9 e 14 você deveria ver se ele tinha discernimento. E isso foi um erro, isso foi avaliado como erro. Por quê? Porque o conceito de discernimento é muito subjetivo. Então, em alguns casos, dizendo, claro, ele tem discernimento, ele sabe o que ele está fazendo, outros vão dizer que não, isso que dava um espaço para uma subjetividade, que no final, o que se avaliou, e com a Constituição isso foi muito importante, foi dizer, olha, a gente, que consolidou isso, foi dizer, olha, a gente precisa estabelecer um critério, e a gente está dizendo que é 18 anos, e pronto. Não vai adiantar diminuir esse critério com base apenas em argumentos de, eu preciso responsabilizar, ou eu não tenho nenhuma previsão de responsabilidade para essa pessoa. Isso não é verdade. Então, é um falso argumento nesse sentido, não é uma questão da idade. Não é só tirar o jovem da rua e achar que vai estar resolvido, né? Eu preciso fazer um intervalo rapidinho, e eu acho importante no próximo bloco a gente trazer um pouco as mudanças que isso efetivamente traz para a Constituição. Isso deve ter algumas alterações e também para o Código Penal. Então a gente conversa sobre isso no próximo bloco. O nosso intervalo é bem rapidinho, não sai daí não que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre a redução da maioridade penal, e comigo aqui no estúdio da Faixa estão o professor Renato Ferreira, advogado, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos, e Carolina Aber, a professora Carolina Aber, doutora em Direito Penal pela USP. Bom, no bloco anterior a gente falou de uma forma geral quais são as reais mudanças que isso pode trazer e como é que está essa discussão. Agora, o que eu acho importante realmente a gente trazer é que impactos isso tem no direito, na Constituição, nas leis, o que muda efetivamente com a alteração da redução, com a redução da maioridade penal? Bom, do ponto de vista constitucional, é interessante notar que representa para nós, primeiro de tudo, um retrocesso em matéria de direitos fundamentais, o que não pode haver, não é?
O Brasil é signatário de convenções das Nações Unidas que estabelece muito amplamente a idade de 18 anos e para os que não chegaram ainda aos 18 anos, um sistema especial, né, que nós temos, que é o ECA. Então, uma vez que essa PEC seja aprovada, nós vamos estar na contramão desse processo que hoje é mundial, não é? De militar mais pela política pública de proteção à criança e ao adolescente, sobretudo com uma política pública de educação efetiva, e não de ampliar o encarceramento, de criminalizar essas condutas e ampliar a população carcerária, que é um outro impacto também mais social. O Brasil já conta com uma 4ª população encarcerada do planeta, né? Então nós vamos colocar muito mais pessoas encarceradas, e aí a gente entra num debate também importante da criminologia de uma maneira geral. O sistema carcerário brasileiro está comprovado que ele não recupera, tem falas inclusive do próprio ministro da Justiça dizendo isso. Então é preciso se perguntar para que a gente vai colocar esses menores na prisão, efetivamente. Qual é o objetivo? Porque há que se ter um objetivo para essa PEC. Qual o objetivo? É ampliar o encarceramento, de alguma maneira dar saciedade a esse sentimento de vingança que a maior mídia brasileira quer causar nas pessoas. Isso pode ter muito a ver com vingança, mas sob o ponto de vista da política pública em especial, isso não é bom para o país, né? O Estado brasileiro não pode se pautar pela vingança, ele tem que se pautar pela justiça. E a justiça está estabelecida na Constituição, no artigo em que estabelece que é 18 anos. Então eu penso que a medida do jeito que está, ela está boa. O que precisa fazer é ampliar a efetividade do Estatuto da Criança e do Adolescente e tratar de criar política pública para a juventude. Esse sim é o grande debate. No Código Penal, professora, o que altera-se de fato? No Código Penal, o que você vai ter é que você vai responsabilizar mais gente criminalmente, e aí o impacto mesmo disso, eu acho que a gente tem que sempre pensar na legislação penal como a consequência de algo muito mais grave, que é um encarceramento. Então, eu acho que o professor Renato já ressaltou isso, a gravidade que é você colocar essas pessoas num sistema que está reconhecidamente falido. Há um super encarceramento no Brasil, as situações são precárias das prisões, a gente não sabe o que fazer com as pessoas que estão lá, e aí a gente vai colocar mais gente nesse sistema. E o que é mais grave, mais gente que vai conviver com pessoas, né? A gente sempre fala isso, que a prisão na verdade não ressocializa, a gente discute muito o mito da ressocialização, mas que na verdade quando você entra lá você vai conviver com pessoas e vai aprender, na verdade, né? Seria a escola da criminalidade. Então, a gente tem que pensar que não, a gente está lidando com falsos argumentos, né? Então, tratar isso através do direito penal não vai diminuir a violência, não vai resolver o problema da criminalidade dos adolescentes e só vai incluí-lo num sistema que já está reconhecidamente falido. E outra coisa que eu ia ressaltar é que muita gente usa esse argumento, mas se eles já podem votar, já podem fazer várias coisas, por que eles não podem também responder criminalmente? A gente sempre tem que lembrar que o direito penal ele é o último recurso. Não dá para comparar, na verdade, quando a gente fala que o adolescente pode votar, a gente está conferindo a ele um direito político, a gente está concedendo direitos. Quando a gente fala que ele vai ser responsabilizado criminalmente, a gente está tirando direitos. Então isso não se compara, são duas esferas totalmente... É político e relativo, porque ele pode votar, mas não pode ser votado. Né? Então tem muito bem o que a professora lembrou. Um dos alunos, inclusive, coloca isso, né? Que ele é bom ressaltar que ele vai poder dirigir, isso é verdade, ele vai poder dirigir e ter diversas outras atitudes que hoje ele não pode por não ter essa responsabilidade penal. Isso seria verdade no sentido que se justamente você amplia a responsabilidade dele na área em que é mais grave, que a invasão de uma esfera mais grave da vida dele, por que não dá para ele... Claro, se você está admitindo que ele tem responsabilidade penal, que é a responsabilidade que deveria estar mais preservada, as outras ele também vai poder ter. Então, é claro que isso vai mudar, vai ter consequências legais e sociais em várias outras áreas do direito. Então, vamos ouvir a pergunta do aluno. Eu queria saber, além de qual seria o impacto na política pública, qual é a opinião de quem estiver assistindo, qual é a opinião sobre a abertura da interpretação das leis para julgar menores como maiores em situações determinadas?
Então, professores, como a gente pode responder essas duas questões que ele colocou, né, com relação a políticas públicas e com relação a possível interpretação diferenciada caso a caso? Então, em relação à política pública, como a gente já salientou, vai haver uma ampliação significativa do encarceramento. Há importância também de se dizer que muitos mandados de prisão não são cumpridos no Brasil. Há uma falência não só do sistema carcerário, como também do próprio sistema de persecução penal brasileiro, que enfrenta problemas sérios. É uma reivindicação, inclusive, dos bons policiais, que querem mais estrutura para poder combater de maneira mais consistente o crime. Então, o impacto significativo, primeiro, é ampliar de maneira significativa o encarceramento. Segundo, é de você, de alguma maneira, trazer para o debate uma falsa questão. Isso não vai reduzir, né, a violência, porque em outros países não reduziu, não vai ser aqui que vai reduzir, e de alguma maneira mascara a centralidade da questão, que é a falta de política pública para a juventude, sobretudo política pública de educação efetiva para esses jovens. Quando a gente olha para os projetos de lei, para as propostas de emenda constitucional que estão alterando essa maioridade penal, algumas dizem, não, então vamos alterar só para alguns crimes cometidos com violência e grave ameaça, crimes hediondos, ou vamos olhar para o adolescente e entender se ele tem discernimento ou não. Então, isso, a gente discute muito isso no direito penal. Quando você estuda a imputabilidade, a responsabilidade penal, você não pode dizer, olha, você é responsável para isso, mas você não é para aquilo. Ou, nesse caso, você é, naquele não é. Ou deixa eu olhar se você é ou não, dando margem, muita subjetividade para o juiz. Então, reforça aquilo que a gente já tinha mencionado antes, de como é importante, às vezes, eu ter um critério objetivo. E mais uma vez, eu imagino que ele também esteja preocupado com a ampliação, né, dessa história. E tem a ver também com o que a gente já tinha falado, de que os direitos relacionados, os outros direitos não podem ser pautados em relação ao direito penal, né? São coisas muito diferentes. Não dá para juntar tudo no mesmo pacote, né? Então vamos já nesse embalo que a gente está trazendo a pergunta dos alunos. Tem uma pergunta da Giovana Soares. Vamos ouvir a pergunta da aluna. Eu gostaria de saber se a lei de redução da maioridade penal fosse aceita, se haveria alguma política que fosse capaz de fazer com que esses jovens se inserissem de novo numa vida em sociedade. Então, até trazendo esse gancho da questão das políticas que você trouxe, né, professor, com relação a políticas públicas voltadas para esses jovens. Uhum. Como é que a gente poderia responder, Giovana? Ela está certa, a provocação que ela traz é importante, porque a gente vê a sociedade debatendo de uma maneira muito ampla, sendo insuflada pela mídia esse tema, o que é bom o debate, mas por outro lado a gente vê pouco debate em relação ao Plano Nacional de Educação, né, que é uma lei importantíssima que está aí para valer durante 10 anos e que, se fosse de fato efetiva, né, pode ter certeza que a gente não ia estar aqui discutindo a questão da redução da menoridade penal. Então, eu volto a insistir, é um falso debate esse. Eu acho que a política principal é buscar dar efetividade ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí já está. É buscar criar políticas públicas, sobretudo de inclusão, para a juventude, em especial para a juventude mais excluída, em especial a juventude da periferia, das favelas, dos guetos, que tem muitos no Brasil, sobretudo a juventude pobre, a juventude negra, né? Eles precisam de mais proteção social e de menos repressão, como a gente vê aí em vários vídeos, inclusive jovens sendo assassinados pela própria polícia, né, de maneira arbitrária e sendo justificado com auto de resistência. São índices de guerra e a gente precisa fazer esse debate para, de alguma maneira, trazer luz e desmascarar esses falsos debates que polarizam a discussão e que podem servir muito para um debate retórico, político e dar muito voto, mas que efetivamente não está preocupado com a questão da justiça para essas pessoas no Brasil. Ou seja, a presunção da inocência tem que valer para todos, né, professora? Eu acho que nessa linha a gente tem que pensar que a gente tem uma legislação muito avançada, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele segue padrões das convenções internacionais. E ainda falta muito o que fazer para que ele seja realmente colocado em prática, para que as crianças e os adolescentes eles tenham realmente um atendimento do Estado, da sociedade e da família integral e que os proteja de forma integral como essa pessoa em desenvolvimento. E mesmo olhando para as medidas socioeducativas, né, que são as que são aplicadas para a pessoa que comete uma infracional, ainda há muito o que fazer, né? Os juízes eles acabam tendo uma postura muito com a cabeça um pouco ainda do direito penal, né? A tendência é ele sempre colocar o adolescente num regime de internação, quando existem as outras medidas que são previstas
para que haja uma assistente social trabalhando junto com esse adolescente, junto com a família, para que ele possa retomar a sua vida de uma forma mais plena dentro do seu contexto social. E isso ainda há muito o que fazer. Quer dizer, a gente acaba sempre generalizando e internando esse adolescente, o judiciário faz muito isso. E quando que ainda é preciso reforçar as políticas sociais, e isso é feito de forma integrada, né? É assistência social, tudo integrado para que haja sempre esse atendimento pleno para o adolescente. Então ainda falta o que fazer. E aí a gente vai, ao invés de reforçar isso, colocar ele num sistema que já é um sistema de encarceramento totalmente falido, então isso não faz realmente nenhum sentido. Essa discussão não passa por nenhuma política além do encarceramento, quando você trata da redução da maioridade penal. Discussão bem que poderia também ser ampliada para melhorar o cumprimento do ECA, sobretudo. É, né? Claro. A gente fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá.